O mundo é um lugar de histórias infinitas. Contos são tecidos e compartilhados. Uma dessas histórias, passada de geração em geração, fala de um homem amaldiçoado a vagar pela terra por toda a eternidade. Ele é o judeu errante, uma figura eternamente presa a uma jornada sem fim. Sua história, mergulhada em mistério e sofrimento, oferece um vislumbre do fascínio humano pelo destino, pelo castigo e pela própria natureza da existência. Os primeiros sussurros dessa lenda surgem no século XIII. É uma história contada em voz baixa. As pessoas relatam seus avistamentos, sempre fugazes. Ele é um espectro, sempre em movimento, uma lembrança constante de uma transgressão contra o divino. Sua história serve como um conto de advertência, um alerta sobre as possíveis consequências de atos impensados. Mas quem é esse judeu errante? Que evento levou à sua sentença eterna? As respostas, como o próprio homem, permanecem indefinidas. Existem muitas versões da história, cada uma adicionando sua própria camada de intriga ao mito. Alguns dizem que ele era um sapateiro, outros um porteiro. Os detalhes podem mudar, mas o núcleo da lenda permanece constante. Um homem, por meio de um único ato fatídico, se vê condenado a uma vida sem fim, uma peregrinação perpétua, sem esperança de descanso ou alívio. Sua jornada, conta-se, começou em Jerusalém. Foi lá, segundo a história, que ele encontrou a procissão que levava Jesus à sua crucificação. O que aconteceu em seguida selou o destino do homem e gravou sua história nos anais da lenda. Os detalhes de sua transgressão variam, mas o resultado permanece constante, amaldiçoado a vagar pela terra até o fim dos tempos. Uma das versões mais duradouras da lenda do judeu errante gira em torno de um homem chamado Cartafilo. Cartafilo, segundo alguns relatos, era um soldado romano encarregado de guardar o palácio de Pôncio Pilatos durante o julgamento de Jesus. Quando Jesus passou, carregando sua cruz, Cartafilo o atingiu, incitando-o a andar mais rápido. Jesus, cansado e sobrecarregado, parou e olhou para Cartafilo. "Eu descansarei", disse ele, "mas tu esperarás até que eu retorne." Essas palavras, carregadas de julgamento divino, selaram o destino de Cartafilo. Ele foi condenado a vagar pela terra, carregando para sempre o peso de sua crueldade. Algumas versões da história retratam Cartafilo como um sapateiro. Nessa versão, Jesus, a caminho do Calvário, parou brevemente perto da loja de Cartafilo, buscando um momento de descanso. Cartafilo, no entanto, o expulsou, sem demonstrar compaixão por seu sofrimento. Esse ato de crueldade lhe rendeu sua punição, vagar pela terra, incapaz de encontrar paz ou consolo, para sempre lembrado da misericórdia que negou. Independentemente dos detalhes, Cartafilo se tornou um símbolo das consequências de maltratar o divino. Seu nome, ecoando através dos tempos, serviu como um lembrete severo de que mesmo o menor ato de crueldade pode ter repercussões eternas. Outra figura proeminente na narrativa do judeu errante é Assuero. Ao contrário de Cartafilo, que era um soldado romano ou um humilde sapateiro, Assuero era, segundo a lenda, um sapateiro judeu. Sua história, embora diferente em seus detalhes, compartilha o mesmo fio condutor de uma transgressão contra o divino e a resultante punição eterna. Enquanto Jesus carregava sua cruz, ele parou brevemente em frente à casa de Assuero, buscando um momento de descanso. Assuero, no entanto, recusou, expulsando Jesus e negando-lhe até mesmo um instante de repouso. Esse ato de insensibilidade cometido contra o Filho de Deus lhe rendeu um destino terrível. Ele foi condenado a vagar pela terra, uma testemunha do desenrolar da história, mas para sempre impedido de encontrar paz ou consolo. A história de Assuero, como a de Cartafilo, tornou-se um tema popular na literatura e no folclore medieval. Ele se tornou um símbolo da rejeição de Jesus pelo povo judeu, uma narrativa que alimentou o antissemitismo ao longo da história. O conto de Assuero serviu como um alerta sobre os perigos da intolerância religiosa e as possíveis consequências de rejeitar o divino. As histórias de Cartafilo e Assuero, embora diferentes em seus pormenores, compartilham um fio condutor comum: a ideia de que um único ato, nascido da crueldade ou da falta de compaixão, pode ter consequências eternas.
A lenda do judeu errante, sussurrada de cidade em cidade, carregada por viajantes e peregrinos, se enraizou no imaginário coletivo da Europa medieval. Era uma época de grande fervor religioso, quando as pessoas buscavam significado e explicações para os mistérios da vida e da morte. A história de um homem condenado a vagar pela terra por toda a eternidade ressoou profundamente com as crenças e ansiedades da época. À medida que a lenda se espalhava, ela se entrelaçava com o tecido social e religioso do tempo. Era um período marcado por pestes, guerras e perseguição religiosa. O judeu errante, uma figura para sempre marcada pelo sofrimento e pelo exílio, tornou-se um símbolo potente das ansiedades e incertezas da época. A Igreja também desempenhou um papel na disseminação da lenda. A história do judeu errante serviu como uma ferramenta poderosa para reforçar o dogma religioso. Ela oferecia um exemplo tangível da ira de Deus e das consequências reais do pecado. O conto, frequentemente recontado em sermões e textos religiosos, servia como um lembrete severo da importância da fé, da obediência e da compaixão. A lenda do judeu errante não é única em sua representação da punição eterna. Ela ecoa outros mitos e histórias antigas, sugerindo um fascínio humano universal pelos temas da transgressão, retribuição e a possibilidade de sofrimento eterno. Um paralelo pode ser traçado com a história de Caim, do livro bíblico de Gênesis. Caim, após assassinar seu irmão Abel, é amaldiçoado por Deus a vagar pela terra, um fugitivo e um vagabundo. Quando você cultivar a terra, Deus diz a Caim: ela não lhe dará mais suas colheitas. Você será um andarilho inquieto na terra. O castigo de Caim, como o do judeu errante, é de exílio e alienação perpétuos. Ele é marcado por seu pecado, condenado a vagar pela terra, para sempre separado do resto da humanidade. As histórias de Caim e do judeu errante, separadas pelo tempo e pela cultura, falam de uma compreensão humana compartilhada do pecado, da punição e das consequências duradouras de nossas ações. Esses ecos de maldições antigas sugerem que a lenda do judeu errante não é meramente uma história isolada, mas sim um reflexo de ansiedades humanas mais profundas e de nosso fascínio eterno pela natureza do bem e do mal, do pecado e da redenção. Com o passar dos séculos, a lenda do judeu errante continuou a evoluir. Alguns relatos sugeriam que poderia haver não um, mas vários judeus errantes, cada um amaldiçoado por sua própria transgressão contra o divino. Essas figuras, dizia-se, vagavam pela terra independentemente, seus caminhos ocasionalmente se cruzando, em momentos de sofrimento e reconhecimento compartilhados. Uma teoria propunha que o judeu errante poderia ser uma figura composta, uma personificação da culpa coletiva e do sofrimento do povo judeu. Essa interpretação, muitas vezes alimentada por sentimentos antissemitas, via o judeu errante como um símbolo da diáspora judaica, condenada à peregrinação e ao exílio perpétuos. A ideia de múltiplos judeus errantes adicionou outra camada de complexidade e intriga à lenda. Também levantou questões sobre a natureza da própria maldição. Era uma punição singular, infligida a um indivíduo? Ou poderia ser um destino compartilhado por múltiplas almas, cada uma carregando o fardo de sua própria transgressão? Ao longo da história, houve inúmeros relatos de avistamentos do judeu errante. Esses relatos, frequentemente contados com uma mistura de admiração e medo, alimentaram a lenda e a mantiveram viva no imaginário popular. As pessoas afirmavam tê-lo encontrado em vários cantos do mundo, sempre uma figura solitária, com seus traços marcados pelo cansaço das eras. Ele era frequentemente descrito como um homem velho, vestido em farrapos, com olhos penetrantes que pareciam carregar o peso dos séculos. Alguns relatos o situavam na Europa medieval, onde se dizia que ele havia testemunhado a peste negra e as cruzadas. Outros o colocavam em cenários mais modernos, afirmando tê-lo encontrado em cidades movimentadas ou em estradas desertas do interior. Esses avistamentos, reais ou imaginários, serviram como prova tangível do poder duradouro da lenda. Eles ofereciam um vislumbre do sobrenatural,
em um mundo de outra forma comum, e um lembrete de que algumas histórias, mesmo as mais fantásticas, podem conter um grão de verdade.